inspira-me acompanha. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa celebração eucarística nesse 29º domingo do tempo comum. Esta missa será celebrada pelas almas de Antônio Araújo, Fernando e Antuérpia Cabral, Caetano Duarte, Evaristo Afonso, Fernando e Albert Silva, Fernando Raposo, José Pereira Soares, Maria da Conceição Soares, Jeff Neves, Frankelino Soares, Maria Machado, Maria Julieta Cabral, Adélia Guedes e Fernando Capelo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos aqui no amor de Cristo, nós vamos invocar a misericórdia de Deus, querendo hoje dar a Deus tudo o que pertence a Ele. Nesse sentido, a Deus pertence também a dedicação, o louvor, a Deus pertence a entrega da nossa vida e também a Deus pertence o perdão dos pecados. Por isso, peçamos a Ele que nos torne dignos desta santa celebração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, somente se palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para subjugar diante deles as nações e fazer cair as armas de cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada.
Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira, publicai entre as nações a sua glória, e em todos os povos as suas maravilhas. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez os céus. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor. Vai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe ofrendas e entrai nos seus átrios. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei, governa os povos com equidade. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timoteu à igreja dos Tessalonicenses, que estão em Deus, Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e paz esteja convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente
com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Aleluia. Vós brilhais como estrelas do mundo, ostentando a palavra da vida. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-no o teu parecer: é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário. E Jesus respondeu: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, também prezados irmãos e irmãs que neste momento nos assistem a partir desta nossa igreja, a Santa Missa. Mais uma vez, Jesus está enfrentando problemas. Eu já disse semana passada, já disse na semana anterior e na outra semana anterior à anterior, que Jesus está em Jerusalém e Jesus está vivendo os últimos dias da sua vida. Então, na liturgia da Semana Santa, aqui no Evangelho de Mateus, isto seria o que nós vivemos na Semana Santa, quando Jesus vem a Jerusalém e Jesus é condenado à morte. Somente que na Semana Santa nós fazemos um salto da entrada de Jesus em Jerusalém, depois com a sua condenação. E aqui no Evangelho de Mateus, nós estamos vendo dia após dia da última semana de Jesus. Isso tudo é para nós podermos nos situar dentro do Evangelho e saber o que nós estamos escutando, porque senão nós vamos embora da igreja e não sabemos do que se trata o Evangelho. Então Jesus, no templo de Jerusalém, está enfrentando estes problemas. Só para que nós possamos retomar um pouco o que nós ouvimos. Quando Jesus veio para o templo de Jerusalém, Jesus
expulsou as pessoas que vendiam no templo. E então os fariseus e os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, começaram a questionar Jesus e perguntaram-lhe: qual é a autoridade com a qual você está fazendo isto? E Jesus então começou a contar parábolas. Jesus contou a primeira parábola do pai com 2 filhos que manda os filhos trabalharem. Um diz que ia, mas não foi, e o outro disse que não ia, depois foi. Jesus contou a parábola daqueles homens que cuidam da vinha do seu patrão e depois não cuidam bem da vinha porque querem matar o filho do dono da vinha para ficar com a sua herança. E depois, semana passada, Jesus contou a parábola daquele rei que preparou um banquete para a festa de casamento do seu filho. Então, estas parábolas, elas eram contra os chefes dos sacerdotes e contra os anciãos do povo, para dizer: aqui estou eu e vocês não me aceitam, vocês me rejeitam. Isto para os criticar. Hoje, no Evangelho, os fariseus mandam os seus discípulos falarem com Jesus, e aqui o Evangelho diz que vão com eles os herodianos. É muito bom que a gente saiba quem são essas pessoas, porque essas pessoas estão envolvidas na morte de Jesus ao final. Os fariseus sempre contra Jesus, porque fariseu era uma classe de pessoa que se julgava a mais santa entre todas as pessoas. Os fariseus eram pessoas que achavam que eles eram corretos e os outros eram errados. Por isso o nome fariseu significa separado. Eles não se misturavam com as pessoas que eles julgavam pecadores, impuros e assim por diante. Então os fariseus tinham um zelo muito grande pela religião, pela lei, e eles faltavam com a caridade. E Jesus tem criticado os fariseus, mesmo durante a semana no Evangelho, Jesus tem falado contra os fariseus. Então os fariseus eram um grupo religioso, mas ao mesmo tempo tinha lá as suas políticas no meio deles, e eles tinham o poder de influenciar a classe política. Agora, este outro grupo, os herodianos. Quem são os herodianos? Os herodianos são os apoiadores de Herodes. Quem é Herodes? Herodes era o governador da Galileia, era um homem político. Os herodianos eram aqueles que apoiavam o governador Herodes, chamado Herodes Antipas. Não é aquele que era do tempo de Jesus, que aquele era chamado Herodes o Grande. Então, eles mandam os discípulos dos fariseus, são mandados pelos fariseus, e eles se juntam com os herodianos. Eles nunca se juntavam, eles nunca conversavam uns com os outros, mas para poder condenar Jesus, eles se juntam. Quando o mal quer combater o bem, então todas as forças do mal se juntam. Quando o mal quer combater o bem, então todas as forças que querem ir contra o bem, elas se unem. E nós devemos tomar muito cuidado com os elogios, porque os elogios muitas vezes eles são traiçoeiros. Veja bem por que eu digo isso, porque eles vão para Jesus e dizem: olha só, mestre, sabemos que é sincero. Isso daqui é uma falsidade tremenda, que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas, ou seja, distinção de pessoas. Veja bem, isto aqui é um elogio muito falso. Na verdade, eles não acreditam nisso, mas eles vão falar com Jesus, falam para ele palavras bonitas, mas eles querem trapacear contra Jesus. Por isso devemos tomar muito cuidado com os elogios. Os elogios, às vezes, eles são uma verdade que está disfarçada com uma mentira. Os elogios são, muitas vezes, obra do maligno. Eu nunca acreditei muito em elogios, porque eles não são verdadeiros. A mesma pessoa que te elogia hoje,
amanhã ela te dá uma facada pelas costas. Devemos tomar cuidado com isto. Eles fizeram isto com Jesus. Olha, você é assim. Mas olha bem, essa pergunta que fazem a Jesus é uma pergunta traiçoeira. Por quê? Porque se Jesus diz, não é lícito pagar imposto, Jesus ia para a prisão. Porque pagar imposto era uma ordem do imperador, e o governador da Galileia, que era Herodes, tinha que cumprir essa ordem. E ele cumpria essa ordem porque ele não queria que o imperador viesse para a Galileia e tomasse conta. Então era assim: nós vamos manter essa paz, e assim nós vamos massacrar as pessoas com os impostos, e assim o imperador não vem aqui e não toma a nossa terra. Era assim que funcionava. Agora, se Jesus diz, não é lícito pagar imposto, Jesus ia para a prisão. Se Jesus diz, é lícito pagar imposto, o povo ficava contra Jesus. Porque quem é que gosta de pagar imposto? Quem é que gosta entre vocês de pagar as taxas? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Muitas vezes as pessoas, se podem fazer um meio de não pagar as taxas, elas arranjam este meio. Porque muitas vezes as taxas também são absurdas, as pessoas não conseguem pagar. Então, a nossa homilia não é a respeito de impostos, a nossa homilia é a respeito de outra coisa. Mas aqui é para dizer assim: Jesus não podia dizer que era lícito pagar, e Jesus não poderia dizer que era lícito não pagar. Então vejam bem, a malícia, por isso que o Evangelho diz, Jesus, conhecendo a malícia do seu coração, disse, por que me tentais, hipócritas? O que significa a palavra hipócrita? A palavra hipócrita significa ator. Esse é o significado. Por que a palavra hipócrita significa ator? Veja bem, quando vocês veem um romance na televisão, aqueles romances que vocês gostam, aqueles romances portugueses, aqueles romances muitas vezes também brasileiros que vocês andam vendo na televisão, quando vocês veem ali na televisão um filme, o que vocês estão vendo naquele filme, naquele romance? Um ator a fazer um papel. O ator faz um papel que não é dele. Ele atua e ele assume uma identidade que não é dele. Isto é o significado da palavra hipócrita. Eles estão representando uma coisa que eles não são. E aqui está Jesus, quando fala hipócritas, dizendo a nós, seja o que você é, seja o que você é de fato, não represente, não crie falsidades para a tua vida, não seja o que você não é, não tenha a intenção de assumir uma identidade que você não tem, não queira ser o que você não é. Há muita gente que não está feliz com aquilo que ela é, e o que ela faz? Ela tenta ser uma outra pessoa, ela tenta ter uma outra identidade. Quer dizer, quem não está feliz com aquilo que é, vai ser alguém que representa, vai ser um ator, ou seja, vai assumir uma outra identidade. Quando Jesus diz hipócritas, ele está dizendo, por que vocês vêm aqui e vêm se passar por pessoas boas? Vocês não são bons, vocês têm malícia no coração, vocês têm podridão dentro do coração. Era isso que Jesus dizia aos fariseus: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, quer dizer, bonitos por fora, belamente ornamentados, mas dentro está cheio de podridão, dentro está cheio de mau cheiro. Não é isso? Por isso, Jesus diz, por que vocês vêm se passar por bons, sendo que vocês são maus? Por quê? Então Jesus pergunta, a moeda, quem é que está aqui? César, o imperador. O que está escrito? Na moeda daquele tempo estava escrito, César, sumo sacerdote,
divino representante do povo. O povo não aceitava esse tipo de inscrição porque o imperador na moeda era como se fosse Deus, não é? Então Jesus fala: se essa moeda pertence a César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Nada. César não tem nada. É a mesma coisa que perguntássemos hoje: o que é do presidente? Nada. O presidente não tem nada. Ou a mesma coisa que perguntássemos para os poderes políticos: o que é do poder político hoje? Nada. Não, eles não têm nada. O que eles têm não pertence a eles, e muitas vezes aquilo que eles têm, eles não cuidam bem, eles roubam o povo, eles enganam o povo, e eles muitas vezes tramam contra o povo. Nós vamos ver isto daqui mais uns dias. Todos vamos ter eleições, nós vamos ver quantas mentiras, nós vamos ver quanta enganação. Então Jesus está dizendo: a César o que é de César, e César não tem nada. A Deus o que é de Deus. O que é de Deus, meus irmãos? A vida humana. O que é de Deus? O ser humano. O que é de Deus? O mundo, a criação. A Bíblia ensina que Deus é aquele que é o Senhor de todas as coisas. A Deus pertence todas as coisas. Nós pertencemos a Deus. A criação pertence a Deus. Nenhum poder temporal, nenhum poder político vai ter domínio sobre aquilo que é de Deus. Nenhum poder desta terra vai possuir aquilo que é de Deus. De quem que nós queremos ser? De César ou de Deus? A quem que nós queremos pertencer? A César ou a Deus? Se queremos pertencer a Deus, dediquemos a nossa vida a Deus, no sentido que demos este espaço a Deus na nossa vida. Se queremos pertencer a César na nossa vida, Deus não vai entrar. As pessoas que não querem pertencer a Deus, elas não dão lugar para Deus na sua vida, e muito bem, Deus não vai estar ali. Então, neste sentido, Jesus está, meus irmãos e minhas irmãs, consagrando todos nós como criação a Deus Pai Todo-Poderoso, e sobre a nossa vida Deus tem o poder, e para nós Deus dá o amor. Nós somos marcados pelo Senhor, nós somos eleitos pelo Senhor, pelo nosso batismo, assim como nós ouvimos nessa primeira leitura. Deus é o Senhor de tudo, e não há nome mais poderoso que o seu nome. Por isso, que a nossa vida, que a nossa existência hoje seja dedicada ao Senhor, e que a nossa aceitação de Jesus seja aquela aceitação aonde nós deixemos que a transformação que Jesus faz em nós esteja sempre presente no dia a dia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Por Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a exemplo do apóstolo São Paulo,
Oremos nós também ao Pai Celeste, pela Igreja e por todos os homens deste mundo, dizendo numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão e pelos seus bispos, presbíteros e missionários, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é a César e pelos que dão a Deus o que é a Deus, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão, e por aqueles que vivem sem direitos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas e irmãos leigos que as servem e pelos cristãos que por elas oram e desanimam, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria e caridade, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor Deus do Universo, que acolheis as orações e ações de graças daqueles que se reúnem em igreja, escutai os anseios do coração e as súplicas que vos apresentamos com toda a confiança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Os dons que trago aqui, só o que fiz, o que vivi, o pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar. E aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Expôs nas minhas mãos para eu partir com os meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito Santo, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como o corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, desde o universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessai de reunir ao vosso povo para que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, pelo Espírito Santo, santificai estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na hora em que ele ia ser entregue, tomando o pão e dando graças, abençoou ou partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente aos preces desta família que vos dignasse reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de maneira especial daqueles pelos quais estamos hoje oferecendo essa Santa Missa, e todos que morreram na vossa amizade,
Acolhi-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, guiados pelo Espírito de Deus e obedientes à palavra do Evangelho, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo e sangue de Jesus.
se faça pela Santa Eucaristia, alto sol da vossa graça. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja com o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Corpo de Cristo. Seja a vossa excelsa graça, Corpo de Cristo. nosso pão de cada dia. Bendito sejas, Senhor, pela Santa Eucaristia. Corpo de Cristo. Bendita, bendita seja Corpo de Cristo. a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja com o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Ó Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Criador, olha por nós, também somos filhos, és Mãe de Deus e nossa Mãe. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Estás unida à obra de Deus, Virgem serva do Senhor, pelo tecido de fé e de amor, cheia de graça, nós te louvamos. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Antes da bênção final, somente gostaria de dizer a vocês que nesta semana nós tivemos a reunião com a comissão da Irmandade Unida do Espírito Santo da Santíssima Trindade,
E chegando ao final de todas as contas, para fechar este ano de 2020, que na verdade é como se fosse um ano que não está existindo, a comissão então passou os fundos da festa para a igreja, que deu um total de $57.500,50. Então foi esse o resultado da festa da Irmandade Unida do Espírito Santo da Santíssima Trindade, que na verdade é um grande resultado, que na verdade é o fruto do esforço de todos aqueles que trabalham duramente para as festas e também do esforço de cada um de vocês que colaboram para as festas. Então, mais uma vez, fica o meu muito obrigado à Irmandade Unida por esse belíssimo resultado da festa deste ano de 2020, 2019, 2020. E agora nós estamos partindo para outra, para 2020, 2021, que ainda não sabemos como vai ser tudo, mas as comissões estão encontrando jeitos novos de fazer assim as festas e continuar a trabalhar pela igreja. Este dinheiro que veio do Santo Cristo, que veio da Irmandade Unida, nós já temos um fim para ele, não é? Isso aí vai ser empregado no nosso telhado da igreja. Nós vamos ter que substituir todo esse telhado da igreja, que não vai custar barato, mas esse dinheiro vai ser empregado ali, de maneira que, não é, o dinheiro vem, mas também está ficando aqui na nossa igreja. E este vai ser o próximo objetivo que temos a cumprir. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço a generosidade de toda a comunidade. E como eu dizia ontem, não é, também na missa das 5 horas, e também dizia ontem para algumas pessoas, né? Eu não entendo, não posso entender como é que, não vou falar mal de ninguém, não posso entender como é que diziam que essa comunidade tinha um problema. Não posso entender isso. De fato, eu não posso entender aonde estava o problema. Talvez o problema estivesse do outro lado, não aqui nas pessoas. Então, de maneira que é isto que tenho a dizer. Então, muito obrigado. Hoje também teremos às 5 horas, teremos a crisma. Vamos hoje confirmar 16 candidatos às 5 horas da tarde na missa. E na semana que vem, mais outros 16 ou 17. Nós temos 34 candidatos para a confirmação. A metade será hoje e a outra metade será para a semana. O bispo não vai vir aqui. Quem vai fazer a confirmação serei eu mesmo. E se vocês quiserem assistir a missa vai ser transmitida a partir das 5 horas pela página do Facebook da igreja, tá? Nós temos já a igreja cheia para a missa, né? Ninguém pode vir àquela missa, porque a igreja já está com a capacidade já completa. Mas vocês podem assistir a missa através do Facebook. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Irmãos e irmãs, tenham todos um bom domingo, uma boa semana, e de em paz o Senhor vos acompanhe.